Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem uma vida espiritual medíocre, sem experimentar o verdadeiro poder de Deus? A resposta pode estar numa disciplina esquecida, abandonada, que Jesus praticou e esperava que seus discípulos também praticassem. Hoje quero fazer duas perguntas que vão mexer com sua consciência e despertar algo adormecido em sua alma. Primeira pergunta: você está feliz com Jesus? Segunda pergunta: Jesus está feliz com você? Essas perguntas não são apenas reflexões filosóficas. Elas tocam no âmago de nossa relação com o Criador. Há uma diferença abissal entre estar satisfeito com uma vida cristã morna e experimentar a plenitude do que Deus tem para nós. Muitos de nós temos nos contentado com migalhas quando Deus preparou um banquete. O que vou compartilhar com você hoje pode revolucionar sua vida espiritual. Não é mais uma mensagem motivacional vazia, mas uma verdade bíblica profunda, que tem o poder de transformar sua intimidade com Deus de forma radical. Estou falando de uma disciplina que Jesus não apenas praticou, mas que ele disse que seus discípulos praticariam: o jejum. Durante anos, nossa geração tem negligenciado esta poderosa arma espiritual. Temos relegado o jejum ao esquecimento como se fosse uma prática ultrapassada do Antigo Testamento. Mas Jesus tinha uma perspectiva completamente diferente sobre isso. Ele não disse se jejuarem, mas quando jejuarem. Para Jesus, o jejum não era opcional para aqueles que desejam uma vida espiritual profunda. A igreja primitiva jejuava. Os grandes avivamentos da história foram precedidos por jejum e oração. Homens e mulheres que marcaram gerações inteiras tinham uma coisa em comum: eles entendiam o poder do jejum. Mas hoje vivemos numa geração que tem medo de qualquer coisa que exija abnegação, sacrifício ou disciplina. Vivemos numa cultura do prazer imediato, onde tudo precisa ser fácil, confortável e sem custo. Mas Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. Há níveis de intimidade com Deus e manifestações do sobrenatural que só são acessíveis através desta porta do jejum. Você está pronto para descobrir o que milhões de cristãos têm perdido? Está disposto a sair da mediocridade espiritual e entrar numa dimensão que poucos conhecem? Então prepare seu coração, porque esta mensagem pode ser o divisor de águas na sua caminhada com Deus. Abramos juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 33 até 38. Este texto nos revela uma confrontação direta que Jesus enfrentou sobre a prática do jejum. Então, eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Esta não era uma pergunta inocente, era um ataque direto ao ministério de Jesus. Imagine a cena. Líderes religiosos se aproximam de Jesus não para aprender, mas para criticar. Eles estavam insinuando que Jesus estava falhando como mestre porque seus discípulos não jejuavam como os outros grupos religiosos. Na cultura judaica daquela época, criticar o comportamento de um discípulo era criticar diretamente o mestre. Era como dizer: Jesus, você está falhando na formação dos seus seguidores. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Os discípulos de João Batista também mantinham rigorosas práticas de jejum. Mas os discípulos de Jesus pareciam viver de forma diferente. A resposta de Jesus foi profética e reveladora. Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus não estava abolindo o jejum. Estava profetizando que chegaria o momento em que seus discípulos jejuariam. Aquele momento chegou. Vivemos hoje nos dias em que o noivo foi tirado fisicamente. Jesus ascendeu aos céus, e agora seus discípulos, isso inclui você e eu, devem jejuar. Não é mais uma questão de se jejuaremos, mas quando jejuaremos. Esta é uma expectativa clara do Senhor Jesus para todo aquele que deseja segui-lo verdadeiramente. Mas por que o jejum é tão importante?
Por que Jesus conectou esta disciplina espiritual com sua própria presença? Porque o jejum quebra o poder da carne sobre nosso espírito. Quando jejuamos, declaramos que Deus é mais importante que nossa própria comida. Declaramos que nossa dependência está em Deus, não nas coisas materiais. O jejum desperta uma fome espiritual que nos conecta com dimensões do reino que permanecem fechadas para aqueles que vivem apenas satisfazendo os desejos da carne. É uma porta de entrada para o sobrenatural, um acelerador da oração, um amplificador da sensibilidade espiritual. Jesus continuou sua resposta com uma parábola poderosa. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Esta parábola revela algo profundo sobre o jejum e nossa vida espiritual. Deus não quer apenas fazer pequenos reparos em nossas vidas. Ele quer nos dar uma vida completamente nova. O jejum é parte deste processo de renovação total. Não podemos experimentar o novo de Deus mantendo velhos hábitos, velhas mentalidades, velhas práticas. O vinho novo representa a vida abundante que Jesus veio nos dar. Mas esse vinho novo precisa de odres novos, corações renovados, mentes transformadas, vidas disciplinadas. O jejum é uma das ferramentas que Deus usa para nos preparar para receber o novo que Ele tem para nós. Quando jejuamos, não estamos tentando impressionar a Deus ou ganhar sua aprovação. Estamos nos posicionando para receber aquilo que Ele já quer nos dar. Estamos removendo obstáculos espirituais que impedem o fluir de sua graça em nossas vidas. Estamos declarando nossa dependência total dele. Por anos, nossa geração tem sido ensinada que disciplinas espirituais são legalismo, que jejum é coisa do Antigo Testamento, que Deus quer apenas que sejamos felizes e confortáveis. Mas essa mentalidade nos tem roubado de experimentar a profundidade da vida cristã que Deus planejou para nós. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. O jejum não é sobre privar-se de comida, é sobre alimentar-se de Deus. Não é sobre sofrimento, é sobre aproximar-se daquele que é a nossa verdadeira fonte de vida. Quando entendemos isso, o jejum deixa de ser um fardo e se torna um privilégio, uma oportunidade de intimidade com o Criador. Deus está chamando uma geração de jejuadores, homens e mulheres que não se contentam com uma vida espiritual superficial, que desejam experimentar tudo o que Ele tem preparado para aqueles que o buscam de todo o coração. A igreja primitiva compreendeu perfeitamente o ensino de Jesus sobre o jejum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, vemos os líderes da igreja em Antioquia jejuando quando o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Observe que foi durante um período de jejum que a maior decisão missionária da história da igreja foi tomada. O jejum criou uma atmosfera espiritual onde a voz do Espírito Santo pôde ser claramente ouvida. Não foi coincidência. O jejum sensibiliza nosso espírito para as coisas de Deus e diminui o barulho das preocupações carnais. Em Atos capítulo 14, versículo 23, encontramos Paulo e Barnabé jejuando novamente, e tendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Decisões importantes na igreja primitiva eram precedidas por jejum. Eles entendiam que algumas situações exigem um nível de busca mais intenso. Paulo listou o jejum entre as credenciais de seu ministério em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Mas em tudo recomendando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias,
nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Para Paulo, o jejum validava sua seriedade como servo de Deus. Mas, infelizmente, vivemos numa época onde qualquer menção à disciplina espiritual é rotulada como legalismo. Há pregadores que têm atacado sistematicamente as práticas devocionais, como se fossem contrárias à graça. Eles criam uma falsa dicotomia entre graça e disciplina, esquecendo-se de que a verdadeira graça nos capacita para vivermos de forma santa e disciplinada. Esta geração tem sido seduzida por um evangelho barato que promete todos os benefícios da fé sem nenhum compromisso real. Pregam-se mensagens que agradam aos ouvidos, mas que não transformam vidas. Fala-se muito sobre receber de Deus, mas pouco sobre buscar a Deus. Muito sobre prosperidade, mas pouco sobre santidade. O resultado é uma igreja fraca, carnalizada, que não consegue influenciar a cultura ao seu redor porque não há diferença real entre sua vida e a vida do mundo. Uma igreja que conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Uma igreja que tem forma de piedade, mas nega seu poder. O jejum é um dos remédios que Deus prescreveu para esta condição. Quando jejuamos, saímos da mesmice espiritual e entramos numa dimensão onde Deus se revela de forma mais intensa. Saímos do piloto automático da vida cristã e entramos numa busca genuína pela presença divina. É importante estabelecer uma base doutrinária sólida sobre o jejum, porque muitos questionam se esta prática é relevante para os cristãos de hoje. Alguns argumentam que o jejum era apenas para a dispensação da lei, não para a dispensação da graça. Mas esta perspectiva ignora tanto o exemplo quanto o ensino claro de Jesus sobre este assunto. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Este não foi um jejum casual, mas uma preparação intencional para a obra que ele viria a realizar. Lucas, capítulo 4, versículo 2, relata: "E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma." Jesus modelou o jejum como preparação para batalhas espirituais. Quando Jesus ensinou sobre jejum no Sermão do Monte, registrado em Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, ele não disse "se jejuardes", mas "quando jejuardes". A linguagem de Jesus pressupõe que seus seguidores jejuariam. Ele não estava questionando se eles jejuariam, mas como eles jejuariam. "E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em oculto. E teu Pai, que vê em oculto, te recompensará." Observe que Jesus não proibiu o jejum. Ele corrigiu a motivação para jejuar. O problema não era a prática em si, mas fazer para ser visto pelos homens. Jesus ensinou que o jejum deve ser direcionado a Deus, não aos homens. Deve brotar de um coração que genuinamente busca a face de Deus, não de um desejo de impressionar pessoas. O jejum bíblico não é uma forma de merecer favor divino. Nossa salvação e aceitação diante de Deus são baseadas exclusivamente na obra de Cristo na cruz. Mas o jejum é uma ferramenta que Deus usa para nos santificar, para nos aproximar dele, para quebrar fortalezas espirituais em nossas vidas. Há uma diferença fundamental entre legalismo religioso e disciplina espiritual genuína. Legalismo é tentar ganhar aprovação através de obras. Disciplina espiritual é posicionar-se para receber aquilo que Deus quer dar gratuitamente. Legalismo gera orgulho espiritual. Disciplina genuína gera humildade e dependência de Deus. O jejum nos ensina dependência total de Deus. Quando voluntariamente abrimos mão de algo tão básico quanto a alimentação, estamos declarando que Deus é nossa fonte suprema de sustento. Estamos dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum tem múltiplos propósitos na vida do cristão, e compreender esses propósitos nos ajuda a praticá-lo com fé e expectativa. Primeiro,
O jejum é uma forma intensificada de oração. Quando combinamos jejum com oração, estamos dedicando o tempo que normalmente gastaríamos com alimentação para buscar a Deus. É como se disséssemos: Senhor, você é mais importante que minha comida. O profeta Joel proclamou um jejum nacional em momentos de crise. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O jejum era uma resposta espiritual a situações que exigiam intervenção divina urgente. Segundo, o jejum quebra o domínio da carne sobre nosso espírito. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O jejum é uma forma de disciplinar o corpo para que o espírito tenha primazia. Vivemos numa cultura que idolatra o prazer físico e o conforto imediato. Qualquer desconforto é considerado inaceitável. O jejum vai contra essa mentalidade. Ensina-nos que podemos viver acima dos ditames do corpo, que podemos escolher o que é eternamente importante sobre o que é temporariamente prazeroso. Terceiro, o jejum aguça nossa sensibilidade espiritual. Quando não estamos constantemente satisfazendo os desejos físicos, nossa capacidade de discernir as coisas espirituais aumenta. É como sintonizar um rádio. Removemos as interferências para ouvir o sinal mais claramente. Quarto, o jejum frequentemente precede revelações e direções divinas. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. Elias jejuou 40 dias antes de ouvir a voz suave e delicada de Deus no Monte Horebe. Daniel jejuou 21 dias antes de receber uma das mais extraordinárias visões proféticas registradas na Bíblia. Quinto, o jejum é uma arma poderosa na guerra espiritual. Jesus disse sobre certos tipos de demônios: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Há batalhas espirituais que exigem um nível de autoridade que só vem através da combinação de oração e jejum. Sexto, o jejum desenvolve domínio próprio, uma das virtudes mais necessárias na vida cristã. Gálatas capítulo 5, versículo 23, lista temperança como fruto do Espírito. O jejum é uma escola prática, onde aprendemos a dizer não aos nossos impulsos e desejos imediatos. É crucial entender que nem todos os jejuns são iguais. A Bíblia apresenta diferentes tipos de jejum, cada um adequado para situações específicas. O jejum normal envolve abstinência de alimentos, mas não de água. Este foi o tipo de jejum que Jesus praticou no deserto por 40 dias. Lucas capítulo 4, versículo 2, especifica que ele não comeu coisa alguma, mas não menciona a abstinência de água. O jejum parcial, também chamado de jejum de Daniel, envolve restrições alimentares específicas, mas não abstinência total de comida. Daniel capítulo 10, versículo 3, registra: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se cumpriram 3 semanas inteiras. Há também o jejum absoluto, onde há abstinência tanto de comida quanto de água. Este é o tipo mais rigoroso e deve ser praticado com extremo cuidado e por períodos muito curtos. Paulo praticou este tipo de jejum por 3 dias após seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, conforme registrado em Atos, capítulo 9, versículo 9. A duração do jejum também varia conforme a necessidade e direção de Deus. Jejuns de um dia eram comuns no Antigo Testamento. Neemias, capítulo 9, versículo 1, menciona um jejum de um dia. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel em jejum e com sacos e terra sobre si. Jejuns de 3 dias têm significado especial nas Escrituras. Ester convocou um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei para interceder por seu povo. Este período parece ter uma conexão com morte e ressurreição, considerando que Jesus esteve 3 dias no sepulcro. Jejuns de 7 dias representam um ciclo completo na numerologia bíblica.
Jejuns de 21 dias, como o de Daniel, parecem estar relacionados com quebrar resistências espirituais mais intensas. O jejum de 40 dias, praticado por Moisés, Elias e Jesus, representa períodos de preparação para ministérios ou missões específicas. Mas, independentemente do tipo ou duração, todo jejum bíblico tem características comuns. Deve ser motivado por um desejo genuíno de buscar a Deus, não por razões carnais ou manipuladoras. Deve ser acompanhado de oração e meditação na palavra. Deve ser praticado com humildade, não com orgulho espiritual. O jejum também deve ser equilibrado com sabedoria prática. Pessoas com condições médicas específicas, mulheres grávidas ou em período de amamentação e outros grupos vulneráveis devem buscar orientação médica antes de jejuar. Deus quer corações quebrantados, não corpos quebrados. Chegamos ao momento de tomar uma decisão. Você pode ouvir esta mensagem e não fazer nada com ela, mantendo-se na zona de conforto espiritual onde sempre esteve. Ou pode permitir que o Espírito Santo use estas palavras para despertar em você uma fome pela presença de Deus que você nunca experimentou antes. O jejum não é uma fórmula mágica que automaticamente produz resultados. É uma disciplina espiritual que requer fé, perseverança e uma compreensão correta de seus propósitos. Quando jejuamos com o coração certo, Deus se manifesta de formas extraordinárias. Quando jejuamos com motivações erradas, perdemos a recompensa. Isaías, capítulo 58, nos ensina sobre o jejum que agrada a Deus. Não é apenas abstinência de comida, mas um coração quebrantado que se volta para Deus em busca de transformação genuína. É um jejum acompanhado de justiça, misericórdia e humildade. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Este é o tipo de jejum que move o coração de Deus. Quando jejuamos desta forma, Isaías promete resultados específicos. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus está chamando uma geração que não se contenta com cristianismo superficial. Uma geração que está disposta a pagar o preço da intimidade com Ele. Uma geração que entende que há tesouros espirituais que só são encontrados por aqueles que buscam com todo o coração, toda a alma e toda a força. O jejum é uma das portas de entrada para esta dimensão. Não é a única, mas é uma das mais poderosas. Quando combinado com oração fervorosa, estudo da palavra e um coração quebrantado diante de Deus, o jejum pode revolucionar sua vida espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te encorajo a se inscrever no canal Conexão Divina, para continuar recebendo conteúdo que pode transformar sua caminhada com Deus. Deixe um comentário contando o que Deus falou com você através desta palavra. E compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Que o Senhor desperte em você uma fome pela sua presença, que só pode ser satisfeita em comunhão íntima com Ele. Amém.